Olá, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e esse canal tem como objetivo ativar a sua fé. Hoje eu vou falar do assunto mais importante do reino de Deus, a vida eterna. Muitas pessoas buscam somente a Deus pelas coisas da terra, buscam pelas necessidades aqui da terra, mas a maior bênção do evangelho é a vida eterna e a salvação. Então fica nesse canal, curte, compartilhe, inscreva-se, fica até o fim da mensagem. Tem gente que entra, sai, fica até o finalzinho, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque hoje a mensagem é profunda. Vamos falar do reino, da vida eterna, da salvação, tá bom? Você vai ver que um homem perguntou o que fazer para ser salvo. Será que você realmente quer saber o que você precisa fazer para ser salvo? Porque às vezes a pessoa ela fala que quer. Eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa fala, eu quero algo. Será que ela realmente quer aquilo? Será que ela realmente está preparada para tomar as decisões necessárias para que ela possa receber ou possuir aquilo que ela realmente quer? Porque na verdade às vezes a pessoa ela tem um levíssimo desejo, não é nem um desejo, porque tem gente que quando tem o desejo ela realiza, tá bom? Então curte, compartilhe, inscreva-se, porque eu tenho certeza que Deus vai falar algo profundo com você hoje, tá bom? Ajude o canal a crescer. Vamos lá? Marcos capítulo 10, verso 17. É coisa profunda, eu vou falar hoje de coisa pesada, alimento pesado, tá bom? Mesmo que você esteja pela primeira vez no canal, eu vou falar de coisa pesada, mas você vai entender. E principalmente para quem já é crente. Tem gente que já é crente, mas não está largando tudo verdadeiramente para servir a Cristo. Tá com conversa fiada, tá com mimimi, tá com desculpinha esfarrapada, tá melequento, como diz o missionário, e precisa tomar uma decisão. Vamos lá, Marcos 10, 17, alimento pesado, tá? Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então presta atenção. Quem correu atrás de Jesus foi aquele homem. Essa posição, essa decisão foi correta. E é você que tem que ir atrás de Jesus no bom sentido. Ele vem até você através da palavra, do Espírito Santo. Ele colocou sonhos, desejos dentro de você. Deus é muito bom. Igreja a rodo, gente pregando no YouTube, na internet, igreja em toda esquina. Então, Jesus está passando. Jesus estava passando o caminho. E aquele homem, ele tomou uma boa decisão, uma boa atitude. Ele correu atrás de Jesus. Você tem que correr atrás de Jesus. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você vai para uma igreja evangélica séria, que prega o evangelho, você tem que correr atrás de Jesus. Tem gente que só corre atrás das coisas do mundo, depois fica chorando. Segunda posição, ele se ajoelhou. Se ajoelhar, se prostrar, reconhecer o poderio ou que aquela pessoa é uma autoridade sobre a vida dela. Perguntou, bom mestre, aí agora chegou elogiando, vai tomar uma porrada. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele chamou Jesus de bom, chamou Jesus de mestre, de senhor, e falou, o que eu faço para herdar, para receber a vida eterna? Olha a pancada que ele toma. Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Realmente, pessoal, nós não somos bons, plenos ainda. Nós estamos nessa terra. O Paulo chegou a dizer, maldito homem que eu sou. E olha que o Paulo foi um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento, dos apóstolos. Ele escreveu boa parte da Bíblia, milagres, edificou igrejas, fez maravilhas. E ele mesmo falou que ele era maldito, que ele se sentia maldito pela carne. Não que ele era maldito, tá? Mas que ele falava o bem que eu quero, isso não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Paulo falou assim que a carne, bem algum habitava na carne dele. Pastor, mas como que pode um homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, um homem que edificou igrejas, um homem que fez milagres, maravilhas, um homem que arrastou multidões, que construiu, enfrentou romanos, gregos, filósofos, na alto nível lá da filosofia, dos gregos, dos romanos, do poder militar romano e tudo, como que esse homem, que foi tremendamente usado, ele chegou a falar que ele esmurrava a carne dele, que ele se considerava mal por dentro, porque ele tinha consciência que ele era vaso de barro. Entendeu? E o próprio Senhor Jesus, que foi o mais santo que passou aqui na terra, ele mesmo falou, eu não sou bom, porque como forma humana ele era tentado pelo mal. Ele não pecou, mas ele foi tentado pelo mal. Então Jesus sentia as fraquezas da carne, Jesus sentia a fome, Jesus sentia a sede, Jesus sentia tudo que nós sentimos. Por isso que ele falou, eu não sou bom.
Agora, lá no céu perfeito como ele está agora, glorificado, sim, aí ele é bom. Perfeitíssimo. Mas em forma humana ele foi tentado. Ele falou assim, não vem me chamar de bom. Bom é Deus que está no céu, porque lá no céu é plenitude, é poder, é glória. Deus, quando o diabo tenta fazer algo, vamos dizer, contra Deus, Deus não é nada. Entendeu? Porque Deus está em perfeição. Mas Jesus estava em forma humana. Não vem com elogio. Não vem me querer ganhar, né, com elogio só. Em Provérbios fala que quando você elogia alguém, você arma um laço para aquela pessoa. E a Bíblia diz também que os lábios às vezes beijam falsamente. Então Jesus falou assim, não me chama bom não. Bom é Deus que está no céu. Aí Jesus falou 19, agora vai pregar. Sabe os mandamentos? Quer dizer, você conhece a palavra, os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ele falou assim, mestre, tudo isso eu faço desde a minha juventude. Bem, segundo a Bíblia, não há ninguém que não tropece, que não peque. Segundo a Bíblia, pela lei, todos nós seríamos condenados. Então esse jovem aqui, ele tem uma coisa muito característica dos jovens, seja de idade de humana, né, idade física, idade espiritual. Ele se achava perfeito. Ele se achava que guardava todos os mandamentos, sendo que a própria Bíblia diz no Novo Testamento que pela lei todos seriam condenados. Ninguém consegue viver pela lei, ninguém, absolutamente ninguém. Abraão, se fosse, pastor, eu tenho uma revelação comigo, que eu já até falei esses dias para um jovem, filho de um pastor, eu falei o seguinte, o Davi, por exemplo, quando ele adulterou, ele tinha que ser apedrejado até a morte, mas Deus perdoou ele, Deus mostrou a graça Deus mostrou a graça lá no Antigo Testamento já, a graça já estava lá no Antigo Testamento. O Abraão, ele se deitou contra a mulher pela lei, né? Se fosse pela lei de Moisés, o Abraão não poderia ser salvo. E tantos outros mais aí, a Raabe não poderia se juntar com o povo de Deus, ela era prostituta de um outro povo. A Ruth não podia entrar nem na congregação e ela entrou na genealogia de Jesus. A graça já estava no Antigo Testamento. A graça de Deus já estava no Antigo Testamento. Abraão precisou da graça, Davi precisou da graça, tantos outros, Daniel precisou da graça, mas Abraão, Moisés precisou da graça, né? Todos que estavam no Antigo Testamento que foram salvos, Abraão, Isaac, Jacó, todos precisavam da graça. José casou com uma sacerdote lá do Egito, era de um sacerdote de outro povo, de outro Deus. Então a graça de Deus já estava no Antigo Testamento. Então esse jovem aqui, ele não, eu guardo tudo desde a minha juventude, eu sou perfeito, eu sou um jovem perfeito. Ele se achava perfeito, mas ele não é. Não era, não é. Então talvez o seu problema, pastor, por que eu não consigo servir a Deus? Por que eu não tomo a decisão de ir para uma igreja? Porque você fala assim, não, eu tenho muito defeito, muita falha, então eu não vou para a igreja. Na verdade você não vai porque você sabe que vai aparecer mais coisa, que você vai ter que deixar alguns hábitos, e era o problema dele também. Ele já se achava, não, eu já faço tudo, o que é isso? Desde a minha juventude eu guardo tudo, eu sou o cara. Ele falou, Jesus, eu sou o cara, eu sou o jovem, desde a minha juventude eu faço tudo, eu sou o cara. 21. E Jesus fitando o amou e disse, quer dizer, Jesus olhou para ele e falou assim, olha que jovem lindo, maravilhoso, veio aqui, correu atrás, se prostrou, me chamou de bom, guarda os mandamentos, Jesus o amou. Jesus ama todos nós. Aí talvez você fale, não, pastor, eu sou uma prostituta. Jesus te ama. Pastor, eu sou um drogado, um traficante, um pedófilo, eu sou um doido, eu matei sei lá quantas pessoas. Pastor, eu fui um criminoso, barra pesada. Pastor, eu traí a minha esposa várias vezes, o meu marido várias vezes. Pastor, eu fui uma pessoa que eu causei muito dano, abandonei meus filhos quando eu era criança. Pastor, eu fiz barbaridades até comigo mesmo ou com outras pessoas. Eu quero dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou Jesus aqui para morrer naquela cruz. Agora, olha o detalhe, Jesus olhou para ele e o amou, mas Jesus não passa a mão em nós, nem na nossa cabeça, nem nos nossos erros. E o amou disse, só uma coisa te falta, na verdade são mais coisas, né? Vai, vende tudo, era a primeira coisa. Vai, vende tudo que tens, dá para os pobres. Jesus não pediu nem para ele, não falou nem para dar uma oferta, não. Você vai vender tudo que você tem, você vai fazer uma caridade, você vai dar tudo para os pobres e terá um tesouro no céu. Jesus prometeu um tesouro no céu. Imagine só, lá no céu tem ruas de ouro,
paredes feitas de pedras preciosas, mansões celestiais. Jesus falou, se você pegar tudo que você tem aqui na terra, que por mais que fosse uma grande fortuna, não é nada perto do céu, só o fato de uma pessoa morar no céu, você vai pegar tudo que você tem, você vai dar para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Olha que coisa. Tesouro é algo secreto, escondido, uma grande recompensa. E terás um tesouro no céu. E depois agora Jesus vai dar para ele o ministério. Vem e segue-me. Quer dizer, você vai largar tudo, vai vender tudo, vai dar para os pobres, vai ter um tesouro no céu e você vai ser meu discípulo. Você vai me seguir. Eu vou fazer de você um apóstolo. Olha que coisa forte. Mas hoje a maioria das pessoas, é esse o grande problema. Elas não querem seguir a Jesus e se tornarem discípulos de Jesus e serem apóstolos de Jesus. Vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, note que a palavra contrariou ele. E a palavra de Deus, ela não tem o objetivo de nos agradar. Ela tem o objetivo de nos salvar e de trazer a verdade. Se vai agradar e se você vai aceitar, é uma decisão sua. Ele, contrariado com a palavra, retirou-se triste. Foi embora triste, com toda a riqueza, com toda a juventude dele, porque era dono de muitas propriedades. Mas ele não queria a vida eterna? Ele não queria saber o que ele precisava fazer? Ele não se prostrou? Ele não correu atrás? Mas quando chegou a hora, como diz um ditado popular, da onça beber água, quando chegou a hora de ele pagar o preço, como diz uma linguagem evangélica, na hora dele pagar o preço, que não era alto, Jesus chamou ele para o ministério, para ser discípulo. Pensou que honra? Ele não chamou Jesus de bom? Ele não chamou Jesus de mestre? Então, Jesus era bom, era mestre, por que ele não queria andar do lado de Jesus? Por que ele não quis abrir mão das riquezas que ele tinha? Por que ele não quis dar para os pobres? Por que ele não quis o tesouro no céu? Jesus falou, você não só vai morar no céu, mas você vai ter uma recompensa lá no céu e você vai ser meu discípulo aqui. Pobre jovem, mal sabe ele que você ganha 100 vezes mais aqui na terra e 100 vezes mais no céu quando você abre mão de pai, mãe, marido, filhos, tudo por amor ao reino. Você ganha 100 vezes mais. E isso é uma verdade que eu já vivi. Essa é uma situação que eu já vi. Quer te dar um exemplo? Eu vivi a vida inteira com a minha família simples, humilde, a qual eu amo muito, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E quando Jesus me chamou para largar tudo, eu saí de casa com um saco preto nas costas, literalmente, um saco de lixo preto nas costas com as minhas roupas, não tinha nem mala. Hoje até que eu estou mais próximo, eu tenho algumas malas. E não tinha nada, só tinha poucas roupas e peguei o saco e fui morar na igreja. E eu me lembro ainda em Manaus, beijo, abraço para todo mundo de Manaus, tenho muita saudade de Manaus, quem sabe eu volto aí, visito aí, não sei. E eu lembro em Manaus, eu, por exemplo, nunca tive festa de aniversário, e nunca tive. E quando tinha alguma coisa ali, era 10, 12, 20 pessoas no máximo, menos que isso, acho que muito menos do que isso. E eu vi isso acontecer na minha vida quando eu fiz a primeira festa de aniversário do meu filho. Quando eu vi ali mais de 150 pessoas ali, batendo parabéns, orando pelo meu filho Caleb e levando presente. O Caleb tem presente até hoje dessa festa, roupa, brinquedo, até hoje ele tem. E quando eu estava vendo ali 150 pessoas, tudo aquilo, pelo meu filho, Deus falou assim, tá vendo? Você abriu mão, de tudo. Inclusive eu estava em Manaus, eu fui nasci em Atibaia, e olha aqui, ó, eu te dando 100 vezes mais de as irmãs que cuidavam lá como neto, como filho, os irmãos lá tratando com o maior amor, com o maior cuidado ali o meu filho. Por quê? Porque eu abri mão de tudo, larguei tudo. Tive coragem de largar tudo e morar na igreja lá. Eu tinha 22 anos na época. Então, Deus falou assim, ó, eu estou fazendo isso por causa da minha palavra, eu estou cumprindo a minha palavra, porque você largou tudo por mim. Então, então eu vou largar tudo para ter isso. Não, quando eu saí, Deus sabe do meu coração, da minha intenção, fui morar na igreja porque tenho um chamado, amo. Por mim eu fico na igreja 7 dias na semana, 24 horas por dia, pregando, atendendo, visitando. Deus sabe que meu coração é assim, eu tenho prazer de pregar, de atender, de visitar e faço isso com maior tranquilidade. E algumas pessoas até já chegaram a falar, nossa, mas você não se cansa, não gosta de sair? Claro que às vezes é bom dar uma saída e tal, mas meu prazer
é adorar a Deus, meu prazer é servir a Deus. E eu fiz isso por amor a Cristo. Só estou contando esse testemunho não para me exaltar, não para me gabar, porque eu não sou bom também. Bom é Deus que está no céu. Mas às vezes a gente tem que contar um exemplo, né, de algo para você entender. E eu pensei comigo, se eu tivesse lá em Atibaia, ia estar meu pai, minha mãe, né, minhas irmãs, mas não ia dar nem 30 pessoas, não ia dar. Então, às vezes, a pessoa realmente quer. Agora, eu penso tanto de glória, de bênção que a gente vai ter lá no céu, sabe? Mas tem que largar tudo. Para contar o meu testemunho, né, até para vocês poderem me conhecer, eu tinha acabado de conseguir um emprego num lugar evangélico, ia ganhar bem, estava morando com meus pais, tinha tudo. Abri mão do emprego, abri mão do conforto da casa dos meus pais e fui para a igreja sem nada, com a roupa do corpo. Então, assim, às vezes você precisa tomar uma atitude, sabe? Já tem gente que quer largar o pecado. Você tem que largar o pecado. O pecado está te matando. O adultério, a prostituição, a fornicação, sabe? Você tem que abrir mão para que você possa ser salvo, para que você possa ter a vida eterna, para que você possa ter a glória de Deus, a plenitude de Deus na sua vida. O que será que você precisa abrir mão, renunciar? Quantos que vocês estão me assistindo aqui, você tem um chamado ministerial para ser um pregador, para ser um evangelista, para ser uma tia, para ser um levita, né, para ser um evangelista, para ser um profeta, pregar aí pelas igrejas, né, de ser um coluna financeiro, de ajudar com doações à obra de Deus. Quantas e quantas pessoas você sabe que você tem um chamado? E eu paro por aqui hoje a mensagem. Que você reflita um pouco mais. Naquele dia eu falei, poxa Deus, a tua palavra se cumpre. Sempre quando chegava uma irmãzinha trazendo um bolo, trazendo uma coisa, eu falava, poxa Jesus, essa irmã cuida de mim que nem uma mãe. Essa irmã cuida de mim. Quantos irmãos me ajudavam como um irmão mais velho, cuidaram de mim. Eu lembro que eu fiquei doente também na igreja do Monte das Oliveiras. Os irmãos cuidaram de mim, me levavam para o hospital e tudo mais, como se fosse uma família, né? Então, assim, aliás, foi a igreja onde eu mais senti que consegui trabalhar e implementar o que eu acredito de uma igreja, que é a igreja se tornar uma família. A igreja tem que ser uma família. Então, assim, eu vi isso acontecer na minha vida. E eu peço a Deus que você viva isso também, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, aquele jovem saiu triste, rico, jovem, porém ele saiu triste, pois ele não quis a vida eterna. Pai, que possamos abrir mão de tudo, primeiramente do pecado, também do nosso ego, orgulho e vaidade. E como está escrito na oração do Pai Nosso, que possamos fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a renunciar ao pecado, a renunciar aos nossos sonhos, aos nossos propósitos, aos nossos objetivos e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Me estendi um pouco hoje no vídeo, quis contar até esse testemunho. Não sou bom é Deus que está no céu, mas eu quis testemunhar isso e conheço esses pastores e pessoas que passaram coisas muito piores, passaram fome, que foram torturados por amor a Cristo. Tem vários livros, inclusive Torturados por Amor a Cristo, é muito bom, outros pregadores, mas cada um tem ali o seu testemunho, eu quis testemunhar isso, tá bom? Bom é Deus, não sou bom não tenho esse pecado não, já cometi várias vezes, mas não quero mais, tá bom? Clique, compartilhe, inscreva-se se essa palavra te ajudou, se essa palavra te abençoou. Talvez a palavra mais importante do canal para a gente falar sobre o reino de Deus, sobre a salvação. Largue tudo, faça a vontade de Cristo, que você vai ter um tesouro no céu e a vida eterna. Forte abraço, Deus abençoe e fique na paz. Tchau.